Vou dar um exemplo para você, né? E aí eu complemento com a primeira pergunta que você fez, do quais seriam as principais diferenças. Quando eu trabalho com peso livre, Renan, não tem jeito, como o vetor de força é sempre para baixo, o torque externo que vai ser aplicado ao sistema e àquele músculo, e aí vai gerar um torque interno para esse músculo responder, etc. Esse torque sempre vai ser maior no ponto em que eu tenho a maior distância perpendicular entre o ponto de aplicação de força e o eixo articular. O exemplo que a gente sempre dá na flexão de cotovelo, né? Então qual que é o ponto que eu tenho a maior distância perpendicular? É quando ele está aqui aproximadamente a 90 graus, né? Eu vou até colocar aqui para o pessoal ver. Imagina que eu estou segurando o halter aqui. Então essa aqui é a resistência externa, né? Esse é o ponto de aplicação da força. Eu tenho que ver o quanto que tem de distância deste ponto, né, para o eixo articular, que é o cotovelo. A maior distância é aqui. Conforme eu vou realizando o movimento concêntrico, o que vai acontecer com essa distância? Ela vai diminuindo, né? Então no peso livre não tem conversa. Sempre que o ponto de aplicação da força, da resistência externa, vai se aproximando do eixo articular, o torque vai diminuindo. Por isso, quando chega aqui em cima, que ele está praticamente cruzando a articulação do cotovelo, o torque é próximo de zero. Então eu tenho pontos ao longo do arco de movimento com peso livre em que o meu músculo não está sob tensão, né? Até por isso tem muito fisiculturista que treina com movimentos parciais, que a ideia é você gerar um estímulo de maior tempo sob tensão para determinado músculo. Isso é peso livre, não tem conversa. Quando eu vou para o cabo, como eu já tinha falado anteriormente, eu consigo mudar isso de acordo com a minha posição corporal. Então, o exemplo que eu dei aqui do bíceps, né, com o peso livre, aqui o vetor de força está cruzando, o torque é zero, certo? Agora imagina que eu estou com o crossover na minha frente, fazendo a flexão de cotovelo, eu estou afastado dele. Você concorda que o cabo vai estar me jogando para lá? Então, se eu for analisar esse vetor de força aqui, da resistência externa, ele tem distância em comparação ao eixo articular, não tem? Não está cruzando a articulação do cotovelo. Então eu tenho torque nesse momento. Ou seja, com o cabo eu já consigo fazer com que a resistência ela seja mais variada ao longo do arco de movimento em comparação ao peso livre. E quando eu vou para as máquinas, que aí para mim particularmente é o mais interessante, que são as máquinas que tem a polia de raio variável que eu falei para você, ela consegue garantir que ao longo de toda a amplitude de movimento você tem um torque externo sendo oferecido para o músculo. Então essas máquinas, na verdade, elas são muito inteligentes, porque o que elas fazem? Elas vão alterando o torque oferecido pela máquina de acordo com a capacidade de produção de força que o seu músculo tem nos diferentes ângulos do exercício. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está fazendo lá uma rosca Scott na máquina e ela tem essa polia de raio variável. Você começa o movimento aqui, não é? Com o bíceps totalmente estendido. Quando eu começo o movimento com o bíceps totalmente estendido, como ele está muito alongado, eu não tenho uma relação de comprimento-tensão ótima para esse músculo. O que isso quer dizer? Que ele não consegue formar tantas pontes cruzadas quanto ele poderia, então a capacidade dele de produzir força é menor. Nesse momento, a polia lá, que está na máquina, ela vai ter uma aproximação maior entre o eixo de rotação dela e o cabo. Então fica mais fácil. E aí eu consigo mobilizar aquela carga. Aí o que vai acontecer? Eu vou flexionando o cotovelo até que eu chego aproximadamente a 90 graus de flexão, que é o ponto em que eu tenho uma relação comprimento-tensão ótima para o bíceps. Então, nesta angulação de 90 graus aproximadamente, é o momento que o meu bíceps mais consegue produzir força. Nesse momento na polia, é o momento que ela tem a maior distância entre o eixo articular dela e aonde o cabo está passando lá na roldana. Ou seja, no momento que o meu músculo mais consegue produzir força, oferece uma carga maior. É justamente o momento que a máquina vai exigir o máximo dele. Daqui para cá, a capacidade de produzir força do bíceps diminui, porque ele vai ficando muito encurtado. Então eu tenho uma sobreposição de filamentos de actina e miosina, também diminui a capacidade de formar ponte cruzada. A roldana vai girar e vai voltar a aproximar o eixo do ponto de aplicação de força. Moral da história. Essa máquina, ela é forjada, o design da polia dela é feito de uma maneira
para que se assemelhe o máximo possível da curva de força daquele músculo durante aquele movimento. Isso garante com que, em momento algum, independentemente da amplitude de movimento, eu tenha pontos que eu não tenho tensão. Então, se a gente for fazer uma curva de torque, igual a gente fala, né? Da flexão de cotovelo com peso livre, seria isso aqui, Renan. Aqui começa fácil, né? Torque zero. Mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Ponto crítico, ponto mais difícil do exercício. O famoso sticking point lá que a gente fala. Daqui para cá, volta a cair. Então fica mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, ponto mais fácil porque está cruzando. Na máquina não tem essa, na máquina é difícil, 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 é o tempo todo difícil porque ele vai ajustando com a capacidade que seu músculo tem de produzir força. Moral da história, se eu estou pensando em hipertrofia, por exemplo, você concorda que o mundo ideal é eu combinar tudo isso? Porque eu tenho diferentes curvas de torque que vão exigir desse músculo de maneiras diferentes em diferentes comprimentos, né? Esse que é o ponto mais legal de todos. Último exemplo, só para fechar, que eu sempre gosto de dar, para a galera visualizar mesmo na prática, né? Se você fizer uma abdução de ombros, uma elevação lateral, com o peso livre, o que vai acontecer? Imagina que eu começo aqui embaixo, então o vetor de força está cruzando a articulação do ombro, o torque aqui é zero, né? Qual que é o ponto mais difícil de fazer a elevação lateral com o halter? É quando eu atinjo aqui aproximadamente 90 graus, não é? Por que esse é o ponto mais difícil, pessoal? Porque eu tenho a maior distância entre o ponto de aplicação de força e o eixo articular. Então, nesse exercício não tem conversa. Que momento que o meu deltoide médio mais vai ser exigido? Que ele mais vai ter que produzir força? É aqui. Que é no momento que ele está bastante encurtado. Se eu for pensar na relação de comprimento-tensão do deltoide médio, na verdade o momento que ele mais consegue produzir força é quando eu inicio a ação concêntrica. Se eu for pensar na disposição das fibras. Disposição das fibras, exatamente. É o momento que ele está mais propício para produzir força. Se eu pegar um cabo, por exemplo, né, no crossover, e partir com esse cabo justamente na altura da minha mão, esse ponto aqui é o que eu vou ter maior torque durante o exercício. Então eu vou exigir agora no meu deltoide médio, no cabo, no momento que ele mais consegue produzir força. Percebe que eu mudei totalmente a curva de torque? Começa mais difícil e vai ficando mais fácil. Com o peso livre é o contrário, começa fácil e vai ficando mais difícil. Olha que informação interessante. O movimento articular é rigorosamente o mesmo nos dois, mas eu mudei totalmente o ponto em que o exercício vai exigir mais do músculo. E o mais interessante, no peso livre eu estou exigindo mais com ele mais encurtado, e com o cabo eu estou exigindo mais com ele um pouco mais alongado, mas no comprimento ótimo para produzir força. Você pode me falar assim, Felipe, existe o melhor? Eu tenho que sempre trabalhar no ângulo que o meu músculo mais consegue produzir torque? Não, não é essa a ideia. A ideia é que você varie o tipo de resistência e a posição dessa resistência para que você faça o que a gente chama de varredura desse músculo, né? Que você exija o máximo possível dele em todos os ângulos articulares. Poderia fazer isso com o peso livre também? Poderia. Como? Vou deitar em decúbito lateral, né? E partir da elevação lateral aqui, porque agora eu vou ter um braço de resistência muito grande no início. E a hora que eu chegar aqui em cima, como vai estar cruzando a articulação do ombro, o torque vai ser próximo de zero. E aí é um exemplo que eu estou dando com peso livre. Mas se você for pensar em mudança de resistência, em tipo de resistência, etc., cara, não tem conversa. O ideal é que você faça todas essas combinações, porque você vai exigir do seu músculo de maneiras completamente distintas. Então, se você me falar assim, Felipe, pensando em biomecânica, qual que é o mundo ideal para eu montar um treino para um determinado grupo muscular? É você pensar num treino que tenha variação entre tipo de resistência, e aí, como eu falei, peso livre, cabo, máquina, nem falamos de elástico, mas poderia entrar também, que é uma excelente opção. Inclusive, nesse momento está sendo muito utilizado, né? E além dessa variação do tipo de resistência, você também variar a posição corporal, para que você trabalhe também com esse músculo em diferentes relações de comprimento e tensão. Muito bom. Ou seja, a gente chega mais uma vez naquela de que não existe a melhor coisa e a outra é condenável, né? Com certeza. Na verdade, é sempre uma questão de bom senso, né? de compreender esses fenômenos para conseguir aplicá-los, né? Isso é bastante interessante. Eu queria te perguntar agora,
É uma coisa que o pessoal perguntou bastante na última aula, né, que a gente fez. A diferença de fazer, por exemplo, supino com a barra e supino com halter. Legal, boa. Aí você está falando de 2 exercícios que são peso livres, mas pode ter diferença, Exatamente. Né? E por que tem diferença? Porque legal, muito bom. É o que eu sempre falo, cara, não tem como você discutir exercício, independentemente do implemento, se você não tiver uma base legal de biomecânica, tá? Vou dar um exemplo em cima desse e já te respondo. E por isso que eu falei no início também que máquina é máquina, cabo é cabo. Porque pensa o seguinte, Renan, tem muita gente que faz exercício no Smith, não faz? Naquela barra guiada. Sim. A barra guiada, teoricamente, é uma máquina, não é? Todo mundo não considera máquina? Tanto que eu acho engraçado isso, né? Quando faz agachamento livre é peso livre, quando faz agachamento no Smith é máquina. Só que você tem que pensar no conceito físico por trás daquele equipamento. E o conceito físico do Smith é de peso livre. Porque pensa o seguinte, qual que é a diferença de eu fazer o agachamento livre e no Smith? Você concorda que o vetor de força é sempre o mesmo? Vai estar sempre empurrando para baixo porque é uma barra? Qual que é a única diferença? Eu peguei uma barra e coloquei num trilho. Então o movimento vai ficar, ou a ação da força vai ficar verticalizado o tempo todo. Mas o conceito físico do Smith é de peso livre. Então eu não posso considerar o Smith máquina. E isso entra até no que a gente conversou no nosso bate-papo anterior, do outro dia, com essa questão de como interpretar isso tudo. Porque tem trabalho que fala, comparou peso livre e máquina. Aí você vai ver, comparou peso livre com Smith. Então foi peso livre com peso livre. Fica claro? Por quê? Porque o conceito físico é o mesmo. Então não tem como discutir se não tiver isso muito bem embasado. Com relação ao halter e barra, aí tem uma diferença importante que é a seguinte. Para o trabalho do peitoral maior, os dois vão ser interessantes. Mas quando eu trabalho com halter, eu tenho uma solicitação menor do tríceps, do ponto de vista mecânico, em comparação à barra. Por quê? Imagina que eu estou com o halter aqui. O torque máximo vai ser quando eu estou, com uma grande abdução horizontal de ombros, aproximadamente aqui a 90 graus. O halter vai estar aqui, certo? Então eu tenho distância do ponto de aplicação de força para a articulação do ombro. Mas se eu for pensar no tríceps, qual a articulação que eu tenho considerado? O cotovelo, não é? Você concorda que o vetor de força está cruzando a articulação do cotovelo nesse momento? Está passando em cima dela? Então aqui o torque é 0 para o tríceps. Então já tem um ponto que o tríceps não está trabalhando. Aí eu vou realizando a ação concêntrica do movimento. O que vai acontecendo? Eu vou tendo distância e vou ativando o meu tríceps, né? Só que a hora que chega nos graus finais, que é lá em cima, acontece o mesmo comportamento. Esse vetor de força volta a cruzar a articulação do cotovelo e novamente o torque para o meu tríceps é praticamente 0. Ou seja, pessoal, quando você trabalha com o peso livre, eu não estou falando que você não vai ter solicitação do tríceps, tá? Porque tem momentos que tem, mas tem uma grande parte do ciclo do movimento que o seu tríceps nem é exigido. Ele é muito pouco ativado. Eu não estou falando aqui que você não vai ativar o tríceps, vai, mas muito pouco. Quando eu vou para a barra, a conversa muda. Por quê? Vamos pensar na barra. Se eu pegar a barra isolada, o centro de gravidade dela vai ser no meio, não é? Mas a partir do momento que eu encosto as minhas mãos, eu pego literalmente na barra, esse centro de gravidade muda, porque agora eu mudei o sistema. Antes eu tinha só o sistema barra. E eu tô aqui Felipe. Então é sistema barra e sistema Felipe. Quando eu pego na barra, é tudo um sistema só. Agora é barra Felipe. Então tá tudo interagindo. Ou seja, nesse momento, o centro de gravidade não é mais o meio da barra. É justamente aonde eu coloco as minhas mãos, que vai ser aonde eu vou ter o ponto de aplicação de força. E aí, Renan, do ponto de vista físico, para eu manter a minha mão naquela posição e ela não escorregar durante a barra, eu tenho que ter força de atrito, né? Isso faz com que, para eu analisar do ponto de vista vetorial a resultante do supino, eu tenho que considerar a direção da força de atrito e mais o vetor de força da barra que está me empurrando para baixo. Então, quando eu faço uma análise vetorial dessas duas forças, eu observo que o vetor de força no supino, diferentemente do halter, não é sempre verticalizado, ele é inclinado, ele tem uma certa angulação. Então, no momento que eu estou aqui, que lá com o halter ele estaria cruzando a articulação do cotovelo, na barra, como ele está
com uma pequena angulação, eu vou ter uma certa distância entre o ponto de aplicação da força, né, que é a direção do vetor, e o eixo articular do cotovelo, que é o que interessa para o tríceps. Moral da história, se eu for comparar os pontos ao longo do ciclo de movimento que o tríceps é exigido no halter versus na barra, a gente conclui que ele é muito mais exigido, ou, trocando em miúdos, ele passa muito mais tempo sob tensão durante o supino com a barra em comparação ao peso livre. Então, respondendo categoricamente, Felipe, os dois vão acionar, os dois são para tríceps? Os dois são para tríceps, mas qual vai gerar maior ênfase? Provavelmente o supino com a barra. Para o peitoral, volto a repetir, talvez não mude muita coisa, mas para o tríceps vai ter essa diferença sim. Tá aí, muito legal. Isso é uma coisa bem interessante da gente discutir, né? A gente volta mais uma vez naquilo que conversamos já, de que é muito importante entender os fenômenos, né, que estão por trás da ciência, do treinamento, da fisiologia e também da biomecânica, porque esses são conceitos físicos, como você disse, que se aplicam a tudo que a gente vai fazer. Não é algo específico do supino, por exemplo. É um exemplo que a gente trouxe aqui que fica fácil de visualizar isso, né? Mas enfim, com outros materiais, outros implementos, essas forças se aplicam da mesma forma. Exatamente. A gente deu um exemplo aqui com o supino, mas essa análise vetorial, ela tem que ser realizada em qualquer exercício e qualquer implemento, né? E perceba, Renan, eu não citei, nenhum estudo aqui para justificar isso. Eu utilizei o quê? Uma base de física e biomecânica. Então a dica que eu dou até para a galera que está nos acompanhando é o seguinte: antes até de você se preocupar com artigo científico e etc., que é importante, mas não tem a menor dúvida que você vai melhorar muito a sua prescrição lá no dia a dia se você tiver uma boa base de anatomia funcional, de cinesiologia, né, para você entender a origem e inserção do músculo, relação de comprimento e tensão dele, e aí sim você começar a associar isso com mecânica muscular, com análise biomecânica da musculação, que na verdade são disciplinas básicas da nossa área, né, e que infelizmente elas têm sido deixadas de lado na graduação. Mas eu garanto para você que se você sair da sua graduação, ou mesmo para você que já é formado, se a partir de agora você voltar alguns passos atrás, né, igual a gente diz, dá 2 passos para trás agora para andar depois mais passos à frente. Se você se preocupar nesse momento em estudar anatomia funcional, dominar bem esses conceitos, estudar cinesiologia básica, estudar biomecânica, você vai ver que tem muito conceito dentro da sala de musculação que você não precisa de artigo científico para comprovar, porque são conceitos físicos, eles estão acontecendo, né? Então eu costumo brincar o seguinte: quando você entra na sala de musculação e você vai analisar exercício, você tem que ser meio que nem o Matrix lá, né? A referência é antiga, eu não sei se acho que muita gente não vai entender, né? Mas o Matrix ele enxergava coisas que ninguém via lá, que eram as programações, o caramba, os bits lá, né? Não sei como é que fala. Então você tem que entrar na sala de musculação e ser o Matrix, enxergar um monte de setinha, entender para onde que aquele vetor de força está sendo aplicado e etc. Porque só assim você vai conseguir realmente, volto a falar, explorar o potencial máximo que cada implemento tem a te oferecer. Muito bom. Da última vez que a gente conversou, perguntaram pra gente nos comentários lá, e que você falou um pouquinho sobre o trabalho em diferentes ângulos, por exemplo, do músculo como o peitoral. Perfeito. Né? E aí o questionamento para os dorsais, como que isso se aplica da mesma forma? Excelente. Trabalhar em diferentes angulações, por quê? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, Renan, com certeza. Excelente pergunta, porque esse trabalho de diferentes angulações ele é bastante válido, especialmente para músculos penados, que é a característica do peitoral, né? O peitoral, ele tem um formato de leque. Isso quer dizer o quê? Que as diferentes fibras do peitoral têm angulações distintas em relação ao eixo de produção de força. O que é o eixo de produção de força, galera? O tendão do peitoral, tá? Então, como eu tenho fibras com diferentes angulações, faz todo sentido do ponto de vista mecânico eu mudar a posição corporal ou a angulação para que eu atinja de uma maneira mais efetiva cada uma dessas fibras. Para o latíssimo do dorso, né, que é um dos músculos que envolvem ali o trabalho de costas, igual a gente costuma dizer, esse raciocínio também é muito interessante, porque o latíssimo do dorso ele também apresenta fibras, ou ele tem uma composição que a gente também fala que ele é penado.
né? Então ele tem fibras em diferentes angulações. Ou seja, vamos pensar num trabalho completo de costas. Eu quero trabalhar, enfatizar todos os feixes desse grupo muscular. O que seria o mundo ideal? Que nesse treino envolvesse movimentos de puxada, né? Então puxadas e suas variações, porque eu estou realizando uma adução do ombro. Movimentos de remada, aí remada e suas variações, porque eu estou realizando um movimento de extensão dos ombros. E eu ainda poderia adicionar algo que a galera esquece, mas que é para costas também, que é o fazer remadas abertas. Quando eu estou fazendo remadas abertas, eu tenho um trabalho de abdução horizontal dos ombros. Então são 3 movimentos em diferentes planos, né? Diferentes movimentos articulares do complexo do ombro, mas que vão trabalhar o latíssimo do dorso em feixes distintos. Então volto a utilizar aquela frase, né? Pensando em fazer uma varredura do músculo, exaurir ele como um todo, seria muito interessante no seu treino você ter essas variações. Isso é muito interessante, né, pessoal? E até dá um leque de possibilidades para a gente trabalhar muito grande, né? Sim, com certeza. E aí a gente foge daquela ideia de que exercício é tudo igual e basta fazer multiarticular que eu vou hipertrofiar tudo na mesma magnitude, né? A gente vê aí o tanto de opção que a gente tem, né, Renan? É isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado por você Eu que agradeço, meu amigo. estar aqui trocando essa ideia com a gente. Professor Felipe Brigato, tá aqui o contato, o Instagram dele. E qualquer dúvida, se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber em relação à ciência do treinamento, né, mande para ele, mande aqui nos comentários, que depois a gente grava mais vídeos falando um pouquinho sobre isso aí. Certo? Quer deixar um recado para a galera aí, professor? Pessoal, ficou agradecimento aí, espero que vocês aproveitem e utilizem essa informação. E fica o convite para nos acompanhar lá, né, na nossa página do Instagram, tem mais informações, a gente está sempre postando artigos lá, então fica o convite aí, o agradecimento. Valeu, obrigado, um até abraço. breve. Valeu.